restaurando uma vida atrofiada. Bom, a primeira coisa que esse texto diz, a gente só lê um pedacinho do texto. O capítulo 6 de Lucas é muito extenso. Tem os 4, 5 ou 6 tópicos, né, grupos ali de histórias dentro de um único capítulo. Mas de cara, se a gente tivesse tempo para ler, a gente perceberia que é um capítulo de muitas decisões, do início de um novo ciclo em vários aspectos da vida, para muitas pessoas. A gente vê, o texto de Lucas 6 começa com Jesus andando num sábado, em meio a plantações, os discípulos com fome. Não diz quais plantações eram, provavelmente milho, algum tipo de plantação que tinha espigas, e os discípulos estão com fome, e eles vão lá e colhem milho. Eu não sei se eles fazem fubá, se eles cozinham milho, eles estão com fome, e eles colhem o milho num dia de sábado, um dia em que a lei dizia que não se devia trabalhar, mas eles estão com fome, e Jesus meio que fala assim: cara, vocês estão com fome? Pode colher, colhe e come, porque a lei não foi feita o homem não foi feito por causa da lei, a lei foi feita por causa do homem. Então essas regras, tudo que Deus deu, o conjunto de leis, foi para fazer bem para o homem, não para fazer mal. Vocês estão com fome, colham e comam. E eles começam a colher e comer, e os fariseus ficam de olho, já começam a reclamar. Então Jesus, ele veio para cumprir a lei, mas com o passar do tempo, a lei engessou muita coisa na história do povo de Deus. E aí Jesus veio para cumprir. Jesus começa a mudar um pouco a forma como tudo era lido. Então, primeira parte do texto do capítulo 6, ele fala sobre isso. Sobre eles colherem espigas e comerem no dia de sábado, e Jesus os defende. A segunda parte do texto fala do homem da mão atrofiada que estava dentro da casa de Deus, e Jesus entra ali para curá-lo, e Jesus o cura. Todo mundo olhando se ele ia curar no sábado, e Jesus estava muito mais preocupado com a vida do homem do que com a regra do sábado. Depois, os versículos seguintes, Jesus toma a decisão de escolher 12 dos seus discípulos. Mais de 100 discípulos os acompanhavam. Se a gente tivesse tempo de ler Lucas 10, Lucas 9, Mateus 10, você vê que Jesus tinha um grupo de 70 discípulos, que ele mandou à frente dele em todas as cidades. Mas desses 70, Jesus escolhe 12. Era um momento de decisão, de virada de chave, de estabelecimento de um novo ciclo para a vida. Então é um capítulo cheio de decisões, cheio de viradas de página, cheio de recomeço. E aí ele chega e escolhe 12. Dos 70, ele escolhe os 12 que caminhariam com ele para onde quer que ele fosse. E foi uma decisão difícil. Jesus ora a noite inteira, e no outro dia de manhã Jesus vai lá e os escolhe. Logo em seguida, o texto fala que ele sobe no monte e proclama o sermão da montanha. Bem-aventurados são os pobres, porque deles é o reino de Deus. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os pacificadores. Bem-aventurados os que lutam pela paz, serão chamados filhos de Deus. É o sermão introdutório, é o primeiro sermão público para centenas de pessoas de Jesus. Ele sobe do monte, todos estão abaixo, sentados, ouvindo ele pregar. É um sermão que ele tem início, a sua vida pública. E o texto termina no capítulo 6, ele falando ainda no sermão da montanha: ame seus inimigos. Se vocês só amarem quem vos faz bem, que recompensa vocês vão ter? Amem os inimigos, orem por quem perseguem vocês. A lei dizia: ame seus amigos, odeie seus inimigos. Jesus disse: ame seus amigos e ore pelos seus inimigos, para que eles sejam filhos do Pai Celestial, mesmo Pai de vocês. E Jesus começa a mudar algumas coisas, algumas percepções. Então é um capítulo inteiro sobre mudanças, sobre decisões que fazem a vida mudar, sobre momentos da vida que se precisa decidir o que fazer e o que não mais fazer. Decidir é matar uma opção. Você tem ouvido isso aqui por várias vezes, né? Vem de dissídio, da mesma raiz de homicídio. Homicídio é matar alguém, dissídio é decidir, matar uma alternativa. Quem escolhe uma coisa, desescolhe várias outras. Então decidir é matar opções, escolher uma e seguir nela. Jesus tinha 70, escolheu 12 e foi com eles até o fim. De decisões,
sobre o que fazer em um ano que se inicia, isso precisa estar claro na nossa alma, no nosso coração. O que eu vou investir nesse ano? Meu tempo, meus recursos, meu esforço, tempo para aprender algo novo, quanto tempo eu vou dedicar para tal coisa, o que eu vou investir novo nesse ano que se inicia. Então, a vida é feita de decisões, e Jesus está passando por ali, ele tem 5 ou 6 decisões claras nesse texto, mas a parte que nós vamos nos ater nessa noite são esses versículos do 6 ao 11, quando ele decide entrar numa sinagoga. As sinagogas tiveram início As sinagogas tiveram início depois do período dos cativeiros. Você já sabe disso, já falei 500 vezes. Aqui 2 grandes, na verdade foram 3 grandes cativeiros: o egípcio, o assírio e o babilônico. São 3 grandes cativeiros. O cativeiro do Egito lá na época de José, mas depois da época dos reis você teve o cativeiro assírico cativeiro babilônico debaixo de Nabucodonosor, e o cativeiro assírio quando a Assíria dominou o mundo inteiro. Então eles foram, depois da morte depois da morte de Salomão, o reino foi dividido entre reino do norte e reino do sul, Jeroboão e Roboão, 20 reinos lá em Judá e 20 reinos em Jerusalém. Judá era embaixo, Jerusalém em cima. Não lembro de cabeça, um em cima, outro embaixo, reino do norte e reino do sul, Judá e Jerusalém, foram divididos, e os 2 reinos foram para cativeiros. A Assíria dominou de um lado e a Babilônia dominou de outro. Depois que eles voltaram, o templo foi destruído na 3ª entrada de Nabucodonosor em Jerusalém, por volta do ano 600, primeira leva 612, depois 606, 598. Nabucodonosor invade Jerusalém 3 vezes, na primeira leva só a nata, na segunda leva mais uma galera cativa, e na 3ª vez ele leva o restante das pessoas e destrói o templo, destrói a identidade de Israel enquanto povo e os leva cativo. Eles ficam sem templo, ficam sem referência para adorar. E no cativeiro começa a origem das sinagogas, dos kibbutz, dos lugares de reunião temporária, passageira, longe de casa. Então as sinagogas eram pequenas congregações onde os judeus se encontravam. 100, 120 pessoas, você já podia montar uma sinagoga, que era um lugar onde a Bíblia, onde o Antigo Testamento, a Torá e o Taná, a lei de Moisés e os profetas eram lidos, e onde eles se congregavam e tinham um ensino para não perder a sua identidade. Depois eles voltam do cativeiro, voltam para Jerusalém. Está bem relatado lá no Salmo 126, fala a gente já estudou isso aqui, quando Ciro se assenta no trono da Média e da Pérsia e libera o povo volta para Jerusalém. Só que quando eles voltam, o templo está destruído. Eles começam um processo de restauração do templo, mas para não ficarem sem congregar, eles começam a dar início às sinagogas, que eram os lugares de reunião. As sinagogas, eu ouso dizer que eram um protótipo do que seria a igreja. A igreja é muito mais do que isso, mas eram congregações de pessoas que criam no Deus eterno. Então seria um protótipo, um antítipo do que seria a igreja no futuro. Então as sinagogas perduraram, depois com Alexandre o Grande, depois da época dos Césares, elas perduraram e passaram a se tornar um instrumento da cultura hebraica de propagação do judaísmo e dos costumes e do conjunto de leis dele. Então existiam várias sinagogas. E Jesus, quando veio, nesse texto específico, ele se propõe a entrar na sinagoga. E ele entra. E ele encontra esse homem. O versículo 1, se a gente puder ler, é um capítulo inteiro de decisões profundas de Jesus. Muito, escolher os 12, o primeiro sermão público, começar a quebrar a regra da lei. Ele veio para cumprir a lei, mas algumas regras tinham sido lidas de uma forma equivocada. Você vai passar fome por causa da religião? Não faz sentido. Comam, porque hoje é sábado, tem uma regra, comam. Pelo amor de Deus, é para fazer o bem, não é a religião não pode engessar. E Jesus vem com essas ideias revolucionárias de chamar Deus de Pai, de redimir o homem, várias decisões profundas, e uma dessas decisões foi a decisão de entrar nessa sinagoga. E a primeira pergunta que fica é: por que Jesus decidiu entrar na sinagoga num capítulo que ele faz coisas profundas, importantíssimas, de decisões, de escolhas, de início de novos ciclos? Por que ele escolhe entrar na sinagoga? Nessa sinagoga especificamente, diz o texto, versículo 1:
versículo 1. Certo sábado, enquanto Jesus passava pelas lavouras, obrigado. No outro sábado, as lavouras foi a questão de colher as espigas e comer no sábado. No outro sábado, ele entrou na sinagoga e começou a ensinar. E estava ali um homem cuja mão direita era atrofiada. Para mim fica muito claro dois propósitos de Jesus entrar nessa sinagoga. O primeiro é ensinar. A despeito de existirem regras, existir religião, existir a força dos fariseus e dos doutores da lei naquele lugar, Jesus entra ali para ensinar. Mas mais do que ensinar, ele entra por causa do homem que tinha a mão atrofiada. É mão, em outras versões, mão mirrada. Na NVI, mão atrofiada. A palavra atrofiada é que dá o sentido de algo que foi são e que regrediu. Algo que um dia funcionou muito bem, mas por causa de um problema de saúde atrofiou. Pessoas que têm problema de derrame, de AVC, AVE, alguns desenvolvem atrofia na mão e nunca mais conseguem se movimentar como antes. Eu conheço gente assim, que teve esse problema. Então, ali a gente não consegue dizer o porquê. Pois na época, quem era alvo, por exemplo, de lepra, o lugar onde a lepra se manifestava ficava atrofiado, ficava doente, ficava ressequido. A palavra aqui original grega quer dizer murchado, ressequido, seco. Então dá ideia, muito provavelmente ele teria uma doença que fez com que a mão fosse ressequida, fosse atrofiada, já não se desenvolvesse, já não conseguisse mais trabalhar. E Lucas vai dar detalhe que era a mão direita. Do ponto de vista funcional, a mão direita é a mão da força. No Brasil, 90% das pessoas são destras, escrevem com a mão direita. 90% dos fetos nas barrigas de suas mamães chupam o dedo polegar da mão direita, que é a mão forte. Por quê? Porque 90% da população é destra. A mão direita é a mão da força, é a mão com a qual você escreve, é a mão com a qual você produz, é a mão com a qual você se defende quando vai acontecer alguma coisa no reflexo, é a mão com a qual você atira, a mão com a qual você pega na espada, a mão com a qual você passa a marcha do carro, mesmo sendo canhoto, porque num país de destros, a mão forte é a direita, é a mão com a qual você faz quase tudo. É a tua mão mais forte, é o símbolo da tua força, é o símbolo do vigor, é o símbolo da tua vida, de uma vida plena, de uma vida que funciona. O homem tinha a mão direita mirrada, antes era boa e regrediu. Uma área da sua vida antes era muito boa, mas por causa de um evento externo, de um acontecimento inesperado, de forças do destino, de tragédias da vida, de coisas incompreendidas e incompreensíveis, de coisas externas que veio e atingiram, e aquilo que era forte ficou fraco, atrofiou. E junto com esse advento veio também uma atrofia de toda a vida. Depois daquele acontecimento, esse homem nunca mais foi o mesmo. Ele nunca mais teve o mesmo vigor. Ele perdeu força, ele perdeu recursos, ele perdeu vida, ele perdeu disposição, ele perdeu oportunidades. E a vida dele é resumida num antes e depois de sua mão ficar ressequida. Esse homem tinha muitos problemas. O primeiro problema era um problema locomotor, de não conseguir fazer mais o que se fazia antes. O segundo problema é um problema emocional, porque a sua estima foi atingida. Ele tem um defeito físico visível que ele tenta esconder, onde quer que fosse. Terceiro problema é um problema espiritual, porque alguém que tinha um sintoma de lepra não podia estar numa sinagoga. Se fosse descoberto, era simplesmente apedrejado, porque esse tipo de doença era considerado uma maldição.
Fez alguma coisa de errado, Deus castigou ele com lepra. Essa história é antiga, irmão, de querer jogar está acontecendo com você porque você fez algo errado, é Deus te castigando. Essa história é antiga. Então ele tinha vários problemas, cara. O fato da mão ter se atrofiado trouxe vários problemas emocionais, profissionais. Já não conseguia fazer o que fazia antes, ser tolhido, ser podado, ver portas se fechando, ver coisas erradas, ver oportunidades passando. A vida dele regrediu, cara. Isso fez mal para a estima, isso fez mal para a sua vida financeira, isso fez mal para a sua vida espiritual. Tanto que Jesus o chama para o meio. Ele estava escondido, ele estava no cantinho da igreja, escondidinho do seu defeito. Que ninguém descubra que eu tenho um problema, que ninguém saiba que eu estou passando por um perrengue, que ninguém ouse saber da luta que eu estou vivendo aqui de forma muito particular. É a história dele, é a história de muitos de nós, cara. E ele consegue ficar camuflado na igreja, na sinagoga. Ele consegue ficar escondidinho no cantinho dele, escondido de todos, menos daquele que tudo vê, menos daquele que tudo sabe. Por que Jesus entra ali, meu irmão? Porque Jesus conhecia o coração dele. Jesus sabia que a vida dele não estava plena. Jesus sabia que lágrimas brotavam em seus olhos todas as noites, que preocupações carcomiam o seu homem interior. Jesus sabia que a sua plenitude tinha se passado. Jesus sabia como estava a alma dele. Ninguém sabia, irmãos, mas Jesus sabia. Aí Jesus decide entrar na sinagoga. Por quê? Por causa desse homem. Jesus entra ali por causa dele. Jesus nos conhece. Jesus te conhece, me conhece, em meio a essa multidão aqui de dezenas de pessoas. Não sei como ele sabe, mas ele sabe o que você e eu estamos passando. Ele sabe das nossas preocupações mais profundas, das nossas dores, dos nossos desânimos, nossa preocupação com o que vai ser do futuro. Jesus sabe disso tudo. Ele quer deixar isso muito claro. Ele escolhe aquela sinagoga, ele entra naquele lugar. E ele escolhe aquele homem. Por que ele escolheu aquele homem? Em primeiro lugar, porque ele sabia que a vida dele não era plena. Ele sabia que uma boa maquiagem pode esconder a dor de um coração que chora. Uma boa roupa esconde a angústia de um coração. Jesus sabe. Aí ele entra ali, ele entra naquele lugar, ele entra na sinagoga, ele começa a ensinar. A Bíblia diz: porque Jesus amava os seus, ele os ensinava. Por que Jesus ensinava? Porque a palavra tem o poder de limpar corações, a palavra tem poder de renovar ânimo, a palavra tem poder de mudar horizontes, a palavra tem poder de desanuviar a mente, destenebrizar a alma, tirar trevas, tirar nuvens densas e pesadas e neblina e poeira que cobre os teus olhos e que te impede de olhar para o futuro. Jesus entra ali e ensina, e a palavra tem esse poder de limpar. Jesus está de olho nele. Jesus sabia dele. Jesus sabia que aquele homem pensava que seu futuro seria ruim, mas Jesus tinha certeza de que mudaria o seu futuro, que construiria uma vida nova para ele, que aquilo começava naquele encontro, naquele culto, naquela noite, naquele momento. Jesus estava no lugar. Irmão, quando Jesus está na casa, o teu futuro começa a mudar. Ainda que teu presente seja de dores, se Jesus está na casa, Ele tem um negócio contigo. Se Jesus está na casa, Ele tem uma boa notícia para a tua vida. Se Jesus está na casa, a tua casa e a tua vida não serão mais as mesmas. Jesus entra com uma certeza, e Ele ensina. Ele abre a Bíblia, Ele ensina textos, e Ele lê, e Deus começa a falar com aquelas pessoas.
Diz o versículo 1: o homem da mão direita atrofiada, o homem da vida atrofiada, uma vida que paralisou. Jesus entrou ali para dar prosseguimento onde a vida dele parou. Jesus é o start, Jesus é o estopim, Jesus é a mola propulsora que vai empurrar a tua vida de volta para frente. Ainda que você tenha tido o freio de mão do carro da tua vida puxado, Jesus veio hoje para despuxar, liberar, vai engrenar uma primeira, depois uma segunda e uma terceira, e tua vida vai fluir no nome de Jesus. Você crê nisso, meu querido? É o que Ele quer, porque o que Ele quer para aquele homem, Ele quer para a tua e para a minha vida. Ele quer o teu bem. Mas o ano foi difícil, 2021 não vai ser igual a 2020, 2021 vai ser muito melhor. Pastor, mas quando eu perdi, eu tive perdas. Eu sei, mas você está vivo, tuas perdas não te pararam. Teu futuro em Jesus vai ser glorioso, coisas grandes Ele vai fazer na tua vida, no nome de Jesus. Aí aquele cara está lá escondidinho na dele, ele pensa que não é com ele, não é comigo não, ele vem aqui, está ensinando, pô, legal, é Jesus, ele está com a mão escondidinha, irmão, está com defeito escondidinho, está no cantinho dele, não é comigo não, essa palavra não deve ser para mim, não deve ser para outra pessoa, é para você sim, é para você que está ferido, é para você que está choroso, é para você que está desesperado. Jesus te conhece e te entrou aqui, mas eu não viajei no carnaval porque eu estou duro. Então, Jesus veio por tua causa, meu querido, Jesus veio aqui por você. De repente você está quebrado, você está no lugar certo. E a sinagoga não era perfeita, tinha muitos defeitos, mas ele estava naquele lugar, e Jesus entrou naquele lugar, por causa dele, cara. Sabe qual a coisa mais importante dessa igreja? Você, no sentido de, a igreja somos nós. Não é o microfone, não é o teclado, não é o púlpito, não é a estrutura, são as pessoas, é a matéria-prima. Jesus, quando vier buscar a sua igreja, essas coisas todas ficam, você vai com Ele. Aí o texto diz isso: o homem da mão direita atrofiada, da mão forte atrofiada. Jesus entrou ali para ensinar, entrou ali para pregar, entrou ali para com a sua palavra libertar vidas. Versículo 7. E os fariseus e os mestres da lei, que são os inimigos, estão três personagens nesse texto: Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o autor da vida, Deus conosco, o Filho de Deus na terra, o Messias, o príncipe do reino celestial, Deus conosco, com altura, com profundidade, com sensorialidade, com cheiro, com vida, com carne, com osso, com tendões e músculos, com intelectualidade, com voz, com sentidos. Deus no nosso meio, vindo a esse mundo para morrer por nós, para nos resgatar, para nos dar dignidade de vida. Jesus, o Filho de Deus encarnado, é o primeiro personagem. O segundo personagem que a gente vê é o cara da mão atrofiada e da vida paralisada, que precisa muito de Deus. Terceiros personagens desse texto são os inimigos desse homem. São os homens que nesse mundo parece que vivem para nos atazanar, vivem para nos frear, vivem para nos combater. Os terceiros personagens são os inimigos. Os fariseus e os mestres da lei estavam procurando um motivo para acusar Jesus. Por isso observavam atentamente para ver se ele iria curá-lo no sábado. Os caras estão dentro da igreja com os olhos atentos para achar um defeito em Jesus. Olhos atentos para procurar defeitos. Gente que perdeu o sentido da vida. E essa é a síntese e o sentido da lei: procurar defeitos. A lei, conjunto de regras religiosas, procura defeito o tempo inteiro nos outros. Quando é que a gente sabe que a gente está na lei? Quando a gente só fica procurando defeito nas pessoas, a gente só fala dos defeitos das pessoas, a gente só fala do que deu errado, a gente só fala dos problemas, a gente só tem olhos para isso. A lei está em nós. E nossa vida com Deus se tornou isso. Esse é um dos sintomas que a nossa espiritualidade se perdeu. Essa é a força da lei. Os doutores e mestres da lei estão procurando defeito em Deus.
Daí vem a pregação da lei e a pregação da fé, a pregação da graça. A graça caminha com a fé, porque pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Lei não caminha junto com graça e fé. Os caras estão querendo complicar, estão procurando defeitos em Jesus. E Jesus está ali para ensinar, olhando para os necessitados. Há um paradoxo aqui, cara. A gente teve essa semana, eu me assentei com um dos pastores que eu mais considero. O nosso bispo acha que esse homem é um dos que melhor compreendeu a mensagem da graça no Brasil. Pastor Maurício Fragali, da Nova Igreja da Barra da Tijuca. A gente teve a oportunidade de sentar com ele, ficamos 1h30 conversando, perguntando, ouvindo. Um homem incrível, cara, um homem incrível. E ele falou da necessidade de se descomplicar. Que as pessoas que caminham no Evangelho por um tempo, às vezes são tão recheados de dogmas e são tão sujeitos a dogmas e obrigações, e não pode isso, não pode isso, que elas se tornam pessoas muito complicadas quando o Evangelho é simples. Aí estava contando a história quando o bispo Bené Gomes, quem é da antiga conhece, Ministério Coinonia de Louvor, um homem de Deus, cara, foi congregar na igreja e falou: cara, Deus está me direcionando para cá e você vai ser meu pastor. O que você quer que eu faça aqui na casa de Deus? E o pastor Fragali falou para ele: quero que você se assente para ouvir. E o bispo Bené Gomes, um monstro, vida no Evangelho por muitos anos, se assenta e fica 2 anos sentado ouvindo, cara. Um cara monstro, Diego, sentou para ouvir o cara. Eu ouvi o cara por 2 anos sem fazer nada, cara. Mesma coisa o Igor Santos, que a gente trouxe aqui, quando foi para a igreja, senta e ouve. E ele sentou e ficou 2 anos. Hoje ele lidera uma das maiores áreas de ensino da igreja. O bispo Bené Gomes viu o filho dele ser consagrado pastor na igreja, assumiu a igreja, a nova igreja de Ipanema, e agora vai congregar com o filho, sendo o filho pastor dele, cara. Alguém que simplesmente descomplicou e ouviu. Achei muito bacana ele falando: cara, a gente precisa descomplicar. E realmente, a mensagem da graça descomplica. Mensagem da graça de Deus, que Deus fez tudo o que precisava ser feito para que nós fôssemos aceitos. A gente já não precisa fazer mais nada para ser aceito, a gente só precisa crer em Jesus. Essa é a síntese do Evangelho. Quem crer e for batizado será salvo. O primeiro passo é crer. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. O que nos faz aceitáveis diante de Deus é a nossa fé. Não são sacrifícios, não são penitências, não são rezas. O que nos faz aceitáveis diante de Deus é a nossa fé em Jesus Cristo. Esse é o teu bem mais precioso. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Perseverar em fé, guardar a fé. E aqui a gente vê esses homens. A lei quer descobrir os defeitos para expô-los. A graça quer consertar os defeitos. O homem está com a mão machucada e os caras estão procurando defeitos em Jesus. Jesus está procurando alguém para curar. Eles estão procurando alguém para expor. Jesus está procurando alguém para curar. Jesus simboliza a graça. Esses homens simbolizam a lei. Terceira coisa que o texto nos ensina, o próximo versículo. Por que Jesus escolheu esse homem? 8. Mas Jesus sabia que eles estavam pensando e disse ao homem da mão atrofiada: levante-se e venha para o meio. Ele se levantou e foi. Por que esse cara estava ali com o seu defeito escondido? Por que Jesus o escolheu? E Jesus fala: levante-se. Ele tinha o poder de decidir se levantar. Ele poderia ficar quieto na dele. Ele podia decidir ficar em casa, ou ele podia decidir vir para a igreja, vir para a sinagoga. Ele tinha poder discricionário, ele tinha vontade, volição. Algumas coisas na nossa vida só vão acontecer quando nós tomarmos decisões.
Não adianta você querer muito que o teu marido se converta, que a tua esposa se converta, que o teu tio, que o seu amigo. É uma decisão única individual dele. Não adianta, uma coisa que eu tenho descoberto aqui ao longo desses 15 anos pastoreando, mais de 15 anos pastoreando, se a pessoa não quiser mudar, é impossível ajudar. Se a pessoa não tomar uma decisão, é impossível. A gente aconselha muitos casais, e muitos casais não querem aconselhamento, eles querem que o pastor os apoie na sua jornada contra o seu cônjuge. Pastor, ela fez isso, 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 eu posso com um negócio desse, pastor? Ele quer que o pastor o apoie na sua decisão. Ele não quer olhar para si e perceber onde ele está errando. Ele quer apenas apontar os defeitos dela. Tem como aconselhar? Não tem, cara, porque eles não querem aconselhamento. Eles querem alguém para estar alinhados e um apoio para poder acusar o cônjuge. Que nem um casal que eu atendi muitos anos atrás. Não estão mais na igreja, não estão nem casados, e se assentaram os dois. Fala, meu filho. Ele fala por quase meia hora dos defeitos da mulher, mas fala tudo, parece que ele tinha notado. Sabe quando você está com raiva de alguém que você anota os defeitos? Você nunca fez isso, eu sei que você não fez. Talvez anota os defeitos da pessoa, para você lembrar de todos eles, não esquecer. Mas ela fez isso, isso, irmão. Tinha uma lista naquela mente. É como se ele falasse ordinariamente, por ordem, todos os defeitos dela. Ela faz isso, ela é aquilo, ela é preguiçosa, ela não sei o que, ela deixa não sei o que bagunçado. Irmão, ele falou por quase meia hora. Jesus Cristo, mas como é que sabe tudo, cara? Aí terminou de falar, eu perguntei para ele, vem cá. Beleza, expert nos defeitos dela. Agora me fala de você, me fala dos teus defeitos. Mas pastor, eu sou um cara tranquilo, um cara de boa, assim, pô, não mal de ninguém. Olhei para a cara da mulher, ela olhou assim para mim. Não quer ouvir, não quer mudar, ele quer alguém para ser aliança contra ela. Se você procurar aconselhamento assim, de boa, não vai dar em nada. Seu coração não está aberto para ouvir, para decidir mudar, cara, para perceber onde você está errando. Ou você acha que você é esse bonzão todo que você acha que você é? Decidir mudar. Por que Jesus entra para ensinar? Porque o ensino pode mudar a vida de quem quer ser mudado. Porque na maioria das vezes o que falta é instrução para lidar com um problema que até hoje você não soube como lidar. E vem alguém te dar uma instrução, você, cara, nunca pensei nisso. A maioria dos problemas relacionais que a gente cuida na igreja tem a ver com a infância, com uma forma como lidou com os pais, com uma forma equivocada como aprendeu. Viu o pai abusar da mãe de forma moral, de agressividade, palavras grosseiras a vida inteira. Quando casa ele vai fazer a mesma coisa. Filhos de pais divorciados têm uma tendência maior a se divorciar. Filhos de pais que permaneceram casados a vida inteira têm uma tendência maior a permanecer casados. Isso é estatística, isso é censo. Por quê? Por causa do exemplo, que fala muito mais alto. Jesus vem para ensinar, mas aquele homem precisava decidir. Jesus olha para ele, cara, ele está todo ferrado, desculpa a expressão, todo atrofiado, todo freado, todo machucado, a vida atrofiada, a vida perdeu a plenitude, a vida perdeu a amplitude, a vida perdeu o sabor, a vida se tornou insossa, mas ainda assim esse cara está aqui. Ele está com a mão ressequida, mirrada, atrofiada, ele está cheio de problema, mas ele está aqui. Esse cara quer mais da vida, esse cara perdeu um monte de coisa, só não perdeu a fé. É desses que eu gosto, imagino Jesus dizendo. Por que Jesus o escolheu? Porque ele estava lá, irmãos. É não desistir. É
continuar crendo no coração e tomar a decisão para si mesmo, de dizer, cara, está difícil, mas não é meu fim, porque a última palavra é de Deus. Eu continuo crendo no mover dele, eu continuo crendo que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Um dia ele ouve minha voz, um dia ele se levanta e muda toda a minha história, e o dia daquele homem foi aquele dia. Ele está crente que Jesus não está vendo. Jesus olha para ele: ei, levanta, meu filho, eu conheço você pelo nome, eu sei tudo que você viveu. Você pensou que ia passar o resto da vida assim? Eu tenho uma boa notícia para você: tua vida muda hoje. E começa na decisão dele: levanta, vem para o meio. Por que ele escolheu? Porque ele decidiu estar lá, porque ele decidiu crer. A sua vida vai ser o resultado de todas as decisões que você tomar no meio do caminho. Talvez você esteja colhendo giló por causa de todas as sementes de giló que você plantou. Hoje é o dia de semear uma coisa nova, decidir de uma forma diferente. Aí o texto continua. O 8 diz o quê? Levanta-te e vem para o meio. Você está lá, escondidinho, vivendo à margem, vivendo de forma, essa não é para mim, essa bênção não é para... Fulano é muito melhor do que eu e é para ciclano, está muito mais preparado do que eu, muito mais inteligente, muito mais bonito, tem muito mais recursos, não é para mim. Você está marginalizado. Teu problema talvez seja emocional, você não consegue acreditar que é para você. A bênção chegou e nunca é para você, é sempre para outro, porque você não consegue crer. Você está vivendo à margem, você está vivendo à parte, você está escondidinho, escondidinha, com o teu defeito enclausuradinho, bem guardadinho para ninguém te ver, e você já está com ele aí acostumado. Vem Jesus e fala: meu filho, vem para o meio. Não é o teu defeito que te afasta de mim, que faz eu te amar menos. Eu te amo do mesmo jeito. Vem para o meio. Se eu não te amasse, eu não tinha descido do céu. Eu vim do céu para restaurar, para reconciliar um homem pecador com Deus que é perfeito. Eu sei dos teus erros, eu sei dos teus pecados. E o meu sacrifício na cruz, daqui a um tempo, vai te redimir de todos eles. Então, vem para o meio, sai da margem, vem para o centro. E ele começa a restaurar o homem. Os caras estão procurando defeitos nele. Jesus está querendo trazê-lo de volta. Vem para o meio, levante-se, vem para o meio. Aí o versículo seguinte: ele se levantou, homem de decisão, cara. A oportunidade chega, ele decide por fé. Ele se levantou e foi. Jesus lhes diz: eu pergunto, o que é permitido fazer no sábado? O bem ou o mal? Salvar a vida ou destruí-la? Jesus, numa sinagoga que é um protótipo da igreja, Jesus na sua casa, Jesus entra na casa dele e tem gente que precisando de socorro, tem gente precisando de cura, tem gente precisando ser salva, tem gente precisando que alguém faça o bem. E do outro lado tem fariseus e mestres da lei que estão ali procurando defeito. Jesus está no meio desse fogo cruzado, chama o homem para o meio e faz uma pergunta a todos da sua casa. E é uma pergunta que ecoa, que transcende aquele episódio específico. É Jesus na sua casa perguntando em alto e bom som, em bom tom: o que é permitido fazer aqui nesse lugar? O bem ou o mal? O que é permitido fazer aqui nesse lugar? Salvar a vida ou destruí-la? Para que esse lugar existe, afinal de contas? É para ficar expondo os defeitos, as mãos mirradas dos outros? É para isso que existe? É um tapa na cara dos mestres da lei e dos fariseus. Igreja é um lugar para se expor aos outros. Igreja é um lugar para falar que quem não tem Jesus vai para o inferno. Olha a mão pesada de Deus, hein? Tu que não se ajeita não, porque Deus vai vir, Deus vai visitar, Ele é vingador. Aquela imagem do Deus grego que fica te procurando, vê quando você erra, Ele manda um raio para te castigar. Isso é mitologia.
pura. O que é permitido fazer nesse lugar? E na igreja brasileira, por muito tempo, não pode jogar bola, não pode ver televisão, não pode andar de bermuda. Os tempos são outros, graças a Deus. Mas por muito tempo essa foi a síntese da igreja brasileira. Era ver o que não pode, ficar o tempo inteiro não pode. O que pode fazer aqui na minha casa? Jesus está perguntando. Quem é o crente? O crente ele não bebe, não fuma, não cheira, não transa, antes do casamento, não pode. Tá bom, mas o que pode então? Jesus está perguntando isso dentro da casa dele, cara. Vem cá, o que posso fazer aqui, afinal de contas? O que pode nesse lugar? Aí ele faz duas perguntas. O que é permitido fazer aqui no sábado, no dia da religião? O bem ou o mal? Salvar a vida ou destruí-la? A gente está muito focado no que não pode, a gente esquece do que pode. A gente é conhecido por aquilo que a gente não faz, mas a gente é pouco conhecido pelo bem que a gente deveria fazer. Irmãos, a gente tem muitos projetos. Esse ano vai sair do papel. A gente precisa ser bênção para a comunidade, de alguma forma. Curso de manicure, curso de artesanato, curso de costura, um monte de treco. A gente tem sala, a gente tem mão de obra aí competente que você poderia estar ensinando um monte de gente. Você está aí, ó, com a mão atrofiada. Jesus vai curar essa tua mão hoje em nome de Jesus, cara. Cara, a gente precisa ser bênção, cara, para dar comida para o faminto, para salvar quem está perdido. É fazer o bem ou fazer o mal? O que pode aqui dentro, afinal de contas? E essa precisa ser a sua reflexão e a minha, cara. Se eu sou pastor dessa jossa, desculpa aqui a expressão, irmão. A gente precisa ser relevante para essa cidade. E a gente tem sido, a gente faz ação social, a gente ajuda um monte de centro de recuperação, a gente estende a mão, a gente doa comida, a gente faz um monte de coisa. Mas, irmãos, a gente tem que fazer mais, cara. Tem muita mão ressequida, muita mão atrofiada no nosso meio que poderia estar ajudando. Quantos entendem essa mensagem? Cara, a gente podia estar fazendo mais. A gente precisa fazer mais, cara. E eu me cobro, eu fico com meu coração apertado. Eu já falei com a minha esposa, só em março a gente tem que começar a fazer essas tretas aí, cara. Pelo amor de Deus, um monte de gente competente que sabe fazer um monte de coisa. Curso de instalação elétrica, curso de pedreiro, curso de um monte de coisa que tem gente que pode fazer, pode ensinar, e a gente não faz. A gente precisa se organizar. E a gente, enquanto liderança da igreja, tem culpa nisso, no sentido de a gente precisa fazer mais, cara. Nosso papel é organizar e botar para fazer. Irmão, em março começa alguma coisa aqui na igreja. No nome de Jesus. Pode esperar que daqui a pouco vai pintar um banner ali de curso de alguma coisa aqui nos dias da semana, um mês de curso, uma vez por semana, curso de manicure, curso de não sei o que. Irmão, se a gente não fizer com gente da igreja, eu vou caçar gente de fora da igreja para ensinar aqui. Então você que está aí, ó, mão atrofiada, vamos tirar essa mão do bolso para abençoar. Posso ouvir amém? Quantos estão entendendo? É o que Jesus está falando, cara. O que convém fazer aqui no dia sagrado? Fazer o bem, cara. Entenda que esse lugar não é sagrado, o templo é sagrado, o altar é sagrado. O que é sagrado aqui somos nós. Quando a gente estende as nossas mãos, e tanto que o pedido de Jesus, o versículo seguinte é esse mesmo: estende a mão, meu filho. Por que ele escolheu aquele homem? Porque ele decidiu fazer o bem. Ele decidiu cumprir a missão dele na casa de Deus. Versículo 10. Quantos estão entendendo a mensagem? Então olhou para todos os que estavam à sua volta. Consegue perceber? E disse ao homem: estenda a mão. O que é para fazer aqui? O bem ou o mal? Salvar o homem ou não? Olhou para todos. Aí olhou para a mão do cara, porque estava querendo julgá-lo por fazer o bem no sábado. Olhou para a mão, para o homem da mão mirrada e falou assim, ó: estende a tua mão. Aí ele tira a mão dele que estava guardada, a que não é perfeita, que não pode fazer todos os movimentos, que não tem todas as habilidades. Estende a tua mão. Estende a tua mão para o próximo. Estende a tua mão para o necessitado. Estende a tua mão que está encolhida.
Impossível. Tem gente aqui da igreja que faz comida e doa, e faz noite do sopão e atende 100, 200 pessoas. Casal aqui da igreja, irmão, faz sozinho. Uma prancheta, Ricardo, faz. Estende a mão. Você pode, cara. Você tem dom de ensino. Jesus entrou e ensinava. Você tem um dom de ensino. Você está sentado numa cadeira. Você pode estender a tua mão. Você tem outros dons que poderiam ser usados na casa de Deus. O que convém fazer na casa de Deus, o bem ou o mal, salvar ou não, o teu dom precisa ser um instrumento de salvação para quem está perecendo. Estende a tua mão. Estende a tua mão. Jesus olha para ele e fala: levanta-se, sai do canto, vem para o meio. Sai da margem, sai do anonimato, sai do esconderijo, sai da camuflagem, sai de uma vida isolada, sai desse isolamento, vem para o meio. Estende a tua mão, meu filho, pelo amor de Deus, estende a tua mão. Aí ele estende a mão. E quem estende a mão para o próximo, estende a mão para Deus. Quem estende a mão para o próximo é curado por Deus, é cuidado de Deus, cara. Estende a tua mão. Ele estende a mão. Tem pessoas aqui da igreja que chegaram na igreja quebrados e hoje passaram por momentos difíceis de pandemia, continuam servindo a igreja, mesmo com todas as lutas que viveu, de isolamento, de gente doente na família, continuam servindo, e eu vejo a mão de Deus sobre a vida deles. Por quê? Porque na vida deles, a mão deles continua estendida. Aí Jesus fala: estende a tua mão, cara, pelo amor de Deus, estende a tua mão. Quanto mais você estender a tua mão, mais curado você vai ser. Por que Jesus o escolhe? Porque ele estendeu sua mão. Porque personagens incríveis e históricos, como por exemplo Madre Teresa de Calcutá, na Índia, missionária, numa terra de muita lepra, nos hospitais de campanha levantados, necessitados de voluntários, ela vai, já com idade, cuidava de leproso e mexia no leproso, nunca pegou lepra. Por quê? Porque a mão dela estava estendida. Estende a tua mão, cara. Eu sei que a tua dor talvez seja grande, mas não pode ser suficientemente grande para impedir que a tua mão não esteja estendida. Porque a mão que se estende para Deus é curada por Ele e potencializada para fazer coisas maiores. Por que Jesus o escolhe? Porque Ele estendeu sua mão. Estende a tua mão. E Ele a estendeu. E ela foi restaurada. E todos ficam abismados. É o agir de Jesus. É o agir de Deus na tua e na minha vida, te tirando do canto, das acusações, de gente que procurou teus defeitos por muito tempo, de gente que expôs teus defeitos, dos mestres e doutores da lei que vivem apenas para te acusar, te afrontar. É o que a religião faz. Jesus vem na contramão disso tudo. Jesus traz por meio, mas não é para expor, é para curar. Não é para isolar, é para reconciliar. Não é para ser exclusivista, é para ser inclusivista. A religião muitas vezes nos faz mal. A verdadeira espiritualidade nos faz ter comunhão, estender a mão, nos traz para o meio, não nos isola, nos converge para Jesus e para a casa dele. Eu não sei o que está atrofiado na tua vida, não sei qual área da tua vida atrofiou. De repente, tem muita coisa que simplesmente parou, por conta de um monte de questões, e você ficou isolado num canto ou no outro. Mas eu quero te dizer, o propósito de Jesus ali não era apenas salvar, ele fala da salvação, mas era de fazer funcional de novo. Jesus pode tudo. Jesus pode tudo na vida daquele que decide sair do canto e vir para o meio, vir para onde ele está, entregar a sua vida nas mãos dele. Jesus pode tudo. Jesus quer desparalisar. Jesus quer restaurar a tua vida nessa noite. Jesus quer escrever uma história nova. O texto termina no versículo 11, com todos eles ficando com mais raiva ainda. Eles ficaram furiosos e começaram a discutir entre si o que poderiam fazer contra Jesus. Irmãos,
depois que Deus fizer o que Ele vai fazer na tua vida, quem não gosta de você vai ficar mais bolado ainda. Mas eu tenho uma notícia para eles: o problema é deles, cara. Quando Deus quer fazer, Deus simplesmente faz, sem dar muita explicação, sem muita reflexão. Ele simplesmente fala: vem para o meio, estende a mão, receba a vida daquele que é o autor da vida. Deixa Jesus entrar nessa noite, deixa Jesus fazer uma obra nova na tua vida nessa noite, no nome de Jesus. Vamos ficar de pé, em nome de Jesus.